Agência Matraca apresenta Primeira Infância em Rede, uma produção do curso Desenvolvimento Infantil para Radialistas. Realização: Agência Matraca. Parceria: Rede da Primeira Infância do Maranhão. Apoio: Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. Abraço: Associação Brasileira de Rádios Comunitárias no Maranhão. Agora aqui em São Luís, vamos falar aqui com o Marcelo Amorim a respeito do curso Desenvolvimento Infantil para Radialistas. É a Agência Matraca, o tema tipos de partos. Marcelo, a nossa primeira pergunta é: em um parto, quais os sintomas necessários para levar mãe a submeter-se a uma cesárea? As mulheres, quando estão em trabalho de parto, devem ser levadas ao serviço de saúde, ao hospital, ou ao posto médico, à maternidade, e lá os profissionais vão perceber se há necessidade dessa mulher se submeter a uma cesariana. Existem algumas situações que previamente o médico que está acompanhando o pré-natal dessa mulher indica esse tipo de parto. Por exemplo, quando a mulher tem algum tipo de problema de saúde, sofre de pressão alta, por exemplo, ou tem diabetes, né? Ou algum outro problema de saúde que pode fazer com que ela corra risco durante o parto, e aí os médicos podem optar por um tipo de parto dessa natureza. Ou ainda, quando na hora da criança nascer, a mulher não apresenta dilatação suficiente e coloca em risco a vida do bebê, da criança ou da própria mãe, aí os médicos podem decidir pela cesárea. Mas o ideal sempre é a mulher fazer o parto normal. Vamos para a segunda pergunta. Quanto tempo leva a recuperação de um parto normal? Olha, normalmente o parto normal, após a saída da mãe da maternidade, do hospital para casa, ela tem uma recuperação bem mais rápida do que um parto cesárea. Logo após ela sair e ir para casa, 7 dias, ela está ainda sob os cuidados, e aí tem aquele período da quarentena, né, que a gente chama de resguardo. Certo. Observando esse espaço, ela vai ter uma recuperação mais rápida do que uma cesárea. A cesárea sempre é bom lembrar que é uma cirurgia e depende muito da recuperação de mulher para mulher, como os médicos vão acompanhar. Normalmente demora muito mais do que esse período de um parto normal para a recuperação da mulher. Muito bem. Então nós sabemos que há 30 anos atrás, mais ou menos, né, Marcelo, a mulher tinha a quarentena, como você falou, e passava todo aquele tempo de resguardo. Hoje em dia a recuperação é mais rápida no caso de um parto normal, ou continua ao mesmo tempo? A recuperação depende de cada mulher, né? Tem mulheres que se recuperam mais rápido e tem mulheres que se recuperam um pouco mais demorado. Esse tempo de 40 dias, que se chama de quarentena, ele ainda existe e as mulheres não levam em consideração como se levava há 30 anos atrás ou até mais. Mas é sempre bom observar que após o parto, a mulher ela precisa de um tempo para ela se recuperar, para que ela possa voltar às atividades dela normais. Mas os médicos é quem vão dizer qual é o tempo necessário para que cada mulher possa se recuperar. É importante a gente garantir que essa mulher tenha o máximo de descanso possível, que ela possa ter o seu tempo de resguardo preservado, para que garanta a saúde dessa mulher e também do seu bebê, que vai depender da saúde dessa mãe. Hoje em dia, quais os tipos de partos mais complicados? Além do parto normal, que é o ideal recomendado pela Organização Mundial da Saúde, existem vários outros, como a cesárea, como o fórceps, e os partos feitos como a cesárea ou o fórceps tendem a apresentar mais complicações para a recuperação da mulher. Cesárea, a mulher se submete a uma cirurgia que vai levar ponto, que pode, se não tiver os cuidados necessários, ter algum tipo de infecção e causar riscos à saúde dessa mãe. É importante a gente lembrar que mulheres que optam por fazer a cesárea têm que saber dos riscos que elas correm. Cesárea é o último recurso quando os médicos percebem que
há possibilidade dessa mulher ter um parto normal. Muito bem. Antigamente as parteiras tinham função, né, de acompanhar as grávidas e terem seus filhos. Os métodos usados por elas ainda podem ser utilizados hoje em dia, Marcelo? Há uma discussão da importância das parteiras, né, que inclusive são conhecidas como parteiras leigas em muitos lugares onde a dificuldade das mulheres se dirigirem até um posto de saúde, até uma unidade para fazer o seu atendimento com um especialista, com um médico obstetra. Em muitos lugares, as mulheres elas têm que recorrer às parteiras. E é importante que a gente entenda que as parteiras têm um papel relevante na história da maternidade no Brasil e em várias partes do mundo. Óbvio que a gente tem que sempre levar em consideração a possibilidade dessa mulher ser acompanhada por um médico, porque é uma pessoa que estudou, que é especialista naquela área, naquele assunto, e sabe, na hora de uma complicação, o que deve ser feito para salvar a vida da mulher e do seu bebê. Mas, naqueles lugares onde é difícil a presença do médico, as parteiras são extremamente importantes. Ainda hoje, e devem ser valorizadas. São conhecimentos que passam de tradição oral de gerações e elas têm, sim, um papel relevante na hora de acompanhar algumas mulheres. Mas a gente ressalva, é importante que as mulheres façam as consultas pré-natal, com 6, o mínimo recomendado pela Organização Mundial de Saúde, e o acompanhamento com um ginecologista e obstetra. Na impossibilidade, as mulheres podem ser socorridas por uma parteira que é experiente e que pode auxiliar quando não há possibilidade dessa mulher ter o parto com a presença de um profissional da área de saúde. Muito bem, nós estamos entrevistando aqui o Marcelo Amorim. Mais uma pergunta que no pré-natal tem como a gestante saber se tem uma gravidez de risco? Durante o pré-natal é aonde ela vai identificar se corre risco de ter uma gravidez que possa levar a saúde dela ou do seu bebê a correr riscos. Por isso é importante as mulheres fazerem as consultas de pré-natal, porque é quando o médico faz uma avaliação dessa mulher, recomenda os exames que ela tem que fazer e acompanha a evolução do bebê e da saúde da mãe. Então, é nesse momento, nessas consultas, em que é possível identificar se aquela mulher possui ou não uma gravidez de risco. Lembrando que tem alguns fatores que contribuem para uma gravidez de risco. Mulheres acima de 35 anos, mulheres menores de 15 anos, mulheres hipertensas, mulheres diabéticas, mulheres que têm algum tipo de DSTs, mulheres que usam algum tipo de droga, né? Então são fatores que podem levar a uma gravidez de risco. E com o acompanhamento do médico durante as consultas de pré-natal, isso é mais evidenciado e aí, portanto, o médico pode fazer o encaminhamento e o acompanhamento necessário para o caso que ele vai recomendar. Muito bem, Marcelo, a última pergunta, já fazer a última pergunta para você. Qual o parto recomendável para uma gestante? Então, a Organização Mundial da Saúde recomenda o parto normal. Por quê? Porque a recuperação da mulher é mais rápida, porque ela tem maior possibilidade de ficar próximo do seu bebê, porque a recuperação dela vai ser melhor, é mais fácil o pós-parto quando ela volta para casa, e rapidamente, dependendo da condição de saúde dela, ela está com a situação da sua saúde pronta para cuidar do seu bebê e dar a assistência que a família merece. Por isso que se recomenda o parto normal, além do que a criança nasce pelo processo de ser expelida pelo canal vaginal, isso reforça uma série de situações que vão permitir que a criança se desenvolva com muito mais facilidade. Então, o que se recomenda é que as mulheres que podem, devem optar pelo parto normal.
o parto cesárea ou qualquer outro parto só com recomendação médica, quando a criança está correndo risco, quando a mãe está correndo risco, e a partir de uma avaliação médica. Acho que é importante a gente reforçar que a natureza é muito sábia e, portanto, a gente tem que respeitar aquilo que a natureza nos propõe. Se o melhor é o parto normal, incentivemos o parto normal. Muito bem, Marcelo, nós agradecemos pela sua participação, acredito que os ouvintes ficaram bem satisfeitos com as suas respostas, desejamos a você um bom final de semana. Eu agradeço o convite, a participação, espero que vocês consigam multiplicar a informação na comunidade, para as mulheres, para as famílias, para que a gente possa garantir que todas as mulheres do nosso estado tenham uma gravidez saudável e um parto também saudável. E que as nossas crianças possam se desenvolver com saúde plenamente. Muito bem, tá aí, entrevistamos aí o Marcelo Amorim, que respondeu as perguntas produzidas aqui pelos radialistas presentes aqui nesta noite. Nesta noite é a Sandra Lian, da Santa Helena, radialista, Sebastião Castro, da cidade de Paulino Neves, Josivan Lima, de Lagoa Grande do Maranhão, e aqui quem vos fala, Ivanildo Alves, da cidade de Tutóia. Agradecemos a todos pela audiência.